Pastor Aristides Rocha, convidado para estar trazendo a palavra de Deus, servo de Deus, nosso pastor, um dos pastores do campo de Campinas, e vem de Ceará, mas já está conosco aqui há 2 anos, né, pastor? Quase 2 anos, e tem feito a obra de Deus aí no campo de Campinas e atendendo a uma vasta agenda, e para nós é uma alegria recebê-lo nesta noite como mensageiro da parte de Deus. Sua família, cantora Clésia Rocha, que já e a Esther, né? Clésia e Esther, família do pastor. Quantos podem louvar a Deus pela família do pastor Aristides, pela vida dele, que será o instrumento de Deus nesta noite? Quantos estão ainda naquela expectativa de ouvir aquilo que Deus tem para falar? Diga, levante a sua mão. Diga, fala, Senhor, porque quero ouvir a sua voz. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, quem está feliz aqui? Graças a Deus. Aproveitando que nós já estamos de pé, vamos abrir a palavra de Deus, o exemplar bíblico, Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, verso 36. Gratidão a Deus por estar aqui no santo altar. Gratidão a Deus pela vida de nossos pastores, Bispo Aides, presidente deste campo de nossa convenção estadual, pastor Samuel César. Minha gratidão a Deus estendida ao pastor Eliseu, ao pastor Edmilson e aos demais que estão compondo esta direção da quinta-feira da vitória. Deus abençoe aos obreiros que estão intercedendo na nave da igreja. Meus queridos, capítulo de número 5, o verso de número 36. Quem achou, diga amém. Louvar também a Deus pela vida do nosso amigo pastor Humberto Pena e da sua família. Gratidão a Deus também, pastor Eliseu, pela vida do casal Tiago e Elis, que venceram ali o tempo da Covid, estão recuperados, né? Vieram louvar a Deus nessa noite, aqui neste santo lugar. Diz assim o texto: porém Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Porém, Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Se sente, se você crê nesta palavra, adorando a Deus. Tome seu assento. Essas são as palavras direcionadas a alguém. Pela boca do próprio Jesus, essas palavras foram proferidas a favor da vida de um homem muito importante para a sua sociedade, chamado Jairo. Como era o nome dele? Jairo, caracterizado por Marcos, porque Marcos conhecia Jairo como principal da sinagoga. Jairo tinha um papel importantíssimo na sua sociedade e para a sua religião. E essas palavras foram para Jairo: não temas, crê somente. Essa palavra tinha endereço certo. Jairo, pelo seu papel importantíssimo na sinagoga, ele tinha muita influência na sociedade, era muito conhecido. O texto se desenrola quando Jesus está retornando, ainda fazendo parte do capítulo 5, porque o capítulo 5, ele é uma trilogia de milagres, só no capítulo 5. Jesus está voltando
pastor Edmilson, de Gadara, da região dos Gadarenos. Ele foi a fim de libertar uma vida possessa de demônios. Aquela sociedade o expulsou pelo poder do materialismo. Viviam da criação de porcos, a sua maioria dos microempreendedores. Expulsam Jesus, regido pelos chefes daquele lugar. Mas do lado de Cafarnaum existia uma multidão muito maior, muito mais numerosa, que esperava Jesus para ouvir Jesus. E essa multidão não queria só ouvir, essa multidão queria tocar em Jesus. O texto vai se desenrolando, porque Marcos diz que quando Jesus retorna de Gadara, ele desce nas margens do mar, do lado da Galileia, e uma multidão espera para ouvir o tocar, mas duas pessoas vão se tornar pessoas mais importantes naquele momento. Uma mulher que Marcos não sabe quem é, e a caracteriza pela hemorragia sanguínea que sofria durante 12 anos da sua vida. Mas Marcos, conhecendo Jairo, diz que Jairo vai se aproximando do Senhor. Jairo, ele tinha um papel importante na sinagoga. A sinagoga era um lugar de adoração. Segundo a história, os melhores historiadores daquela época dizem que as sinagogas começaram a ser construídas, fundadas, após o cativeiro babilônico, pelos hebreus, os homens, mulheres que foram levados em cativo, e após toda aquela tormenta, eles resolveram construir um lugar para adorar ao Senhor, chamada sinagoga. A palavra sinagoga vem do grego assembleia, ou então reunião ou ajuntamento. A sinagoga é uma espécie de subcongregação da sede em Jerusalém. Era lá que eles estudavam a Bíblia e era lá que eles adoravam a Deus. Nos tempos de Jesus, era Jairo que tinha esse papel importantíssimo para organizar toda a liturgia da sinagoga. Jairo escolhia quem ia pregar, o que ia ser ensinado. Jairo escolhia o que ia ser entoado como louvor. Ainda na sua época, a harpa hebraica, que era os salmos de Davi e os demais salmos. Esse papel de Jairo era fundamental para toda a estrutura do culto da sinagoga. Jairo, ele possuía essa posição importantíssima, elevada. E a sinagoga era um local que não era grande nem pequeno. No meio da sinagoga havia um púlpito, um lugar de ensinamento. E a dinâmica da sinagoga era muito eficiente, porque na sinagoga eles ensinavam a Torá, até então conhecida de nós, até hoje, do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Ali eles ensinavam a Torá de 7 em 7 capítulos, 7 capítulos na segunda, terça, quarta, até sexta. No sábado, em virtude da lei, os judeus conservadores viravam a página. Somente no primeiro dia da semana que eles retornavam à atividade do ensinamento. Passou-se o tempo, passou-se as épocas e os anos, e um texto, mais praticamente um versículo, versículo 4 do livro do Deuteronômio, capítulo de número 6, ele ficou conhecido como a oração de Israel. Ficou conhecida como a oração milenar, o Shema Israel. Esse versículo foi impresso ali como uma ordem de que o culto da sinagoga, pastor Eliseu, só começaria se lesse esse versículo 4, o texto devocional. O texto do número capítulo 6, verso 4, está escrito: ouvi, ó Israel, porque o nosso Deus é o único Senhor. Ele era lido em língua naquela época hebraica: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Ouvi, ó Israel, pois o nosso Senhor é o único Deus. Depois de lido o versículo 4, eles davam início às atividades da sinagoga. Jairo, na sua época, fazia isso acontecer com brilhantismo, com empenho, com coração fervoroso, segundo a sua religião. Mas Jairo agora está passando por um problema, por uma batalha na sua vida, que ele nunca imaginou passar. E é justamente esta batalha, essa intempérie, esse problema que ele está passando, que vai o impulsionar a fazer algo que ele nunca tinha feito. Jairo agora está disposto, decidido
aproximar-se de Jesus. Até então, para alguns da sinagoga, alguns líderes, Jesus era um pregador herege, pois Jesus, ele pregava e dizia ser filho de Deus, de fato era, mas a ignorância da religião falsa propagava e despregava o que Jesus falava na sinagoga. Jesus era acostumado a entrar na sinagoga, como Lucas descreve no capítulo 6, a partir do verso 6, e estando mais uma vez na sinagoga. Mas aquela classe religiosa não engolia bem a pregação de Jesus, com muita evidência e diferente na contramão de outros líderes. Mas algo fez Jairo entender e enxergar que Jairo, como sendo um príncipe, ele foi por revelação agora entender que Jesus não era simplesmente um homem. Aquele Jesus que pregava na sinagoga com muita veemência, que tinha uma palavra de vida e paz de cura, ele não era meramente um príncipe, ele era o príncipe dos príncipes, o rei dos reis, louvado seja Deus. E aquela situação que Jairo está vivendo o impulsiona a fazer algo que ele nunca fez. Saiba desde já que suas batalhas permitidas por Deus são desafios no campo de guerra da nossa vida. Você sabe mais do que ninguém, desde que nós aceitamos Jesus, nós nunca tivemos a consciência que a nossa vida seria uma pracinha de passeio ou um parque de diversões. Depois de aceitar Jesus por alguns dias, nós descobrimos que nossa vida simplesmente se tornou um campo de batalha, cheio de desafios. E Deus permite desafios, batalhas grandes, pequenas, intermediárias sobre nossa vida. O intuito de Deus em cada batalha, pastor Humberto Pena, não é provar que Ele é fiel, porque independentemente de tudo, Ele é fiel. A intenção de Deus é provar para você, que mesmo você sofrendo, mesmo estando dolorido, mesmo estando choroso, mesmo estando em um caos de agonia, mergulhado em lágrimas de angústia, é possível ser fiel a Deus, é possível adorar a Deus na igreja. Prova disso é você é um milagre de Deus para essa geração. Você passou pelo que você passou, foi tão difícil e está passando, então você é prova de que é possível adorar a Deus mesmo estando em conflitos emocionais. É possível adorar a Deus mesmo estando travando batalhas terríveis. O que Jairo entende é que o que ele está vivendo, que nunca tinha vivido, é ver a sua filha, um parente, na verdade não é um simples parente. A filha de Jairo, ela é a garantia da sua posteridade. É exatamente aos 12 anos de idade que uma criança judia, ao entrar no período e sair do período, ela se tornaria de maior idade. Era o desaguar dos seus sonhos, era o reinício da sua história. E esta menina, esta criança está morrendo. Ela não está tendo vida, ela está a um passo da morte. E Jairo precisa fazer algo que ele nunca fez. Jairo precisa tomar uma decisão na sua vida, ele toma. E ele diz: eu vou me aproximar de Jesus. Talvez de cara você não tenha entendido isso, mas eu vou te explicar. O que Jairo entende é que justamente aquilo que poucas, ou talvez algumas pessoas entendem em nossos dias. O que Jairo entendeu é que aquilo que ele está passando não deve o afastar de Deus. O que Jairo está entendendo é que aquilo que ele está vivendo deve o aproximar mais de Deus. O que Deus está falando para você nessa noite é isso, claramente, diretamente para mim e para você. O que você está passando não pode te afastar de mim, diz o Senhor. O que você está passando deve se aproximar de mim mais ainda. Cada luta, cada batalha travada é a voz de Deus dizendo: se aproxima mais de mim. Se aproxima mais de mim. Jairo vai se aproximar, romper as barreiras, quebrar os protocolos da sua religião.
e se aproximar de alguém que é tão criticado como um pregador, mas era o Senhor. Ele se aproxima porque ele quer ver, porque ninguém fala com ninguém sem aproximação ou sem ver. Ele se aproxima porque ele quer ver, e após vê-lo, ele vai se prostrar, e depois que ele se prostrar, ele vai conversar com Jesus. Parece mais uma receita isso. Se aproximou, viu, se prostrou e orou. Você sabia que se nós montarmos um contraponto aqui, ou seja, olharmos para essas expressões de trás para frente, a revelação se aprofunda, porque você já entendeu que é preciso se aproximar. Para quê? Para ver. Quem quer ver de perto e não de longe. E quem quer falar, quer conversar de perto e não de longe. Porque a comunicação fica mais fina, mais aguda, mais próxima. E diga-se passagem, quem quer conversar, senta perto. Diz, olha, assim, assim, assim. É ou não é? Gero se aproxima. E a profundidade bíblica é tão maravilhosa que diz, e vendo, se prostrou aos seus pés. Vendo, se prostrou aos seus pés. Quando Marcos escreveu o texto, a palavra ver, ela significa perceber com alguns dos sentidos, principalmente os olhos, a visão, poder de enxergar. Vendo, se prostrou. Monte um contraponto e veja que é uma revelação para a nossa vida aqui. Ele só se prostrou porque ele viu. Porque se ele não tivesse visto, ele não tinha se prostrado. Entendeu? É relativo o que você sente, o que a pessoa sente do seu lado. Já prestou atenção? Nem sempre o que você sente, a pessoa do seu lado está sentindo a mesma coisa. Porque a diferença está no ver. A palavra se prostrar no texto, ela não está só associada, atrelada à adoração, a reverenciar. A palavra na sua etimologia, ela significa descer do lugar mais alto para o lugar mais baixo. É isso que Jara está fazendo, senhores e senhoras. Descendo dos altos da sua religião, descendo dos altos da sua fama, do seu nome, descendo da alta posição que foi lhe dada e concedida por mérito, e agora ele está descendo na visão humana para o lugar mais baixo, mas na visão de Deus o lugar mais alto. Porque o lugar mais alto na perspectiva de Deus não são os holofotes da vida, não é a mídia televisiva, não é revista nem jornal. O lugar mais alto é os pés do Senhor. É aqui que é, aleluia, o revigoramento para você vencer essa batalha. É aqui que a fé se renova. É aqui que o pequeno vira grande, que o fraco vira forte. É aqui que quem está sem paz está em paz. É aqui nos pés de Jesus que quem sofre tem alívio. É aqui aos pés de Jesus que quem sente dores é aliviado. Quem crê nisso aí? Quem crê? Levanta essa mão, gira para o céu e abra a sua boca para adorar. Porque o melhor e maior lugar para você e para mim é aos pés de Jesus. Vão perguntar onde você está, e as perguntas podem até ser tendenciosas. Pergunta tendenciosa é uma pergunta de inveja, é uma pergunta cheia de ciúmes por detrás dela. Aí vão ligar e vão saber, ainda está casado? Ainda está casado? Estou. Ainda está louvando? Ainda estou. Ainda está na igreja, vencendo essa batalha? Estou. E aí quando verem você, não vão ver você fracassado no mundo, vão ver você na igreja, aos pés de Jesus. Aleluia. Se renove nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. São dias de descida espiritual. Se aproximemos de Deus. Ele só se prostra porque ele vê. Porque se ele não tivesse visto, ele não tinha se prostrado. Se a palavra se prostrar, ela significa descer do lugar mais alto para o mais baixo, não quer dizer também que não significa adorar. Também significa. Ele viu e se prostrou.
E por que tem pessoas que nas igrejas não conseguem se prostrar? Porque não é suficiente para ver Jesus só sentar em uma cadeira na igreja. Não é suficiente somente assistir o culto na igreja. Tem que provar deste culto. Tem que provar desta quinta da vitória para sair vitorioso nessa noite. E se tem alguém em cima, em uma posição espiritual, não sei, porque nós vamos estar todos embaixo nessa noite, mas embaixo aos pés de Jesus. Aleluia. Imagine um avião sobrevoando os céus do Goiás, e este piloto vai dizer: olha, a turbulência é muito forte, eu preciso descer, um pouso de emergência. Ele não vai cair, ele vai descer para garantir a viagem, mas ele vai decolar de novo no próximo vento. Aleluia. Descida para você não é queda, a descida é para se revigorar. A fé não é aquilo que pregam algumas mídias televisivas de algumas igrejas neopentecostais. Eu determino, eu coloco Jesus na parede que vai ser agora. Não, a fé é muito mais do que isso. A fé é um combustível que Deus te dá para você durar e permanecer de pé na prova toda, para no final dela dizer: eu venci porque Deus foi comigo, eu desci porque Deus estava comigo. É aos pés de Jesus que este campo, que essa igreja, que este culto, que você vai ter vitória de Deus. Só se prostra quem vê, quem não vê não se prostra. Por isso alguém sente e o outro não consegue sentir, porque um está vendo e o outro não está. Ele diz: Senhor, eu preciso que o Senhor vá na minha casa curar a minha filha. Se o Senhor estender a mão sobre ela, eu creio nesse milagre. E Jesus diz: eu vou contigo, Jairo. Que momento lindo. Jesus diz que vai, não é porque somente quer somar nas amizades, é porque Ele se preocupa realmente com suas lágrimas, com a sua dor. Ele vai além das nossas amizades, Ele nos acompanha de fato. E a caminhada não é muito longa, mas também não é muito pequena, não é muito curta. É uma caminhada para chegar na casa de Jairo. E nessa caminhada algo milagrosamente acontece. Jesus está caminhando a passos largos com a multidão que quer tocá-lo, está tocando nele. Flávio José, escrevendo o livro História dos Hebreus, diz que todo mundo tocava em Jesus. E Jesus de repente para, e uma voz, um brado mais simples, discreto: quem me tocou? A multidão para, Jesus para, a multidão se acotovela, se oprime, se espreme. E a pergunta é feita, os discípulos: olha, todo mundo te toca desde que o Senhor veio de Gadara para cá. Ele: não, mas eu parei aqui porque eu senti que nesse toque saiu de mim poder. Aleluia. Saiu de mim virtude para curar alguém. Quem me tocou? Claro que ele sabe quem tocou, mas ele queria ver aquilo que o pastor fez aí, o testemunho brilhante, para alimentar a fé daqueles que o rodeiam, para alimentar a fé daqueles que estão buscando ele. Está vendo? Ele faz de verdade. Quem me tocou? Uma mulher trêmula ainda levanta as mãos com muita fé e diz: fui eu, Senhor. Ela tocou na orla, a parte mais baixa da vestimenta de um príncipe. Já está aflito. Ele está vivendo um paradoxo emocional. Pastor Iseu já está entre a alegria e a tristeza ao mesmo tempo. Ele está feliz porque está vendo uma cura, mas está triste porque se Jesus demorar mais um pouco, a sua filha morre. A posteridade da sua casa fracassa. O seu coração, só Deus sabe como estava. E nesse momento, o que mais nós temos medo, às vezes acontece. O medo não ajuda-nos a vencer nossas batalhas. Quanto mais medo, pior fica, sabia disso? Jairo está em silêncio, e de repente alguém chega e diz: Jairo, a sua filha acabou de morrer. Não tem mais culto da vitória na sua casa. Sem nenhuma palavra, Jairo está olhando e sentindo, ouvindo aquelas palavras
que dilacera a sua alma, o aprofunda e o joga no mais terrível mar de dores. As suas sensações são indefinidas, não descritas na Bíblia, mas Jesus chega até Jairo e diz: Jairo, creia tão somente. Eu vou repetir isso para você, porque isso não é mais para Jairo, foi naquela época, agora é para você. Jesus trouxe você aqui nessa noite para dizer: você precisa continuar acreditando. Essa é a tradução mais eficaz para esta noite. O Senhor trouxe você, Senhor e Senhora. O Senhor trouxe você aqui, cantor, pregador, pastor, ovelha do aprisco de Jesus. O Senhor trouxe você aqui para dizer: continue acreditando em mim. Quem crê nisso, levanta a mão para adorar. Alava a saúde que Mineui. O Senhor trouxe você aqui para dizer isso. Em quem você vai acreditar? Nessa doença que te tortura, que te joga para baixo, nessa palavra de pessimista, no som deste vento que diz que você vai afundar, ou em mim que digo: creia, creia, creia. Jesus trouxe você aqui para dizer: você precisa continuar acreditando em mim. Mas ele curou a mulher primeiro, isso é fato, sim ou não? Mas quem orou primeiro foi Jairo. Preste atenção nisso. Eu digo isso porque nós temos aquele ditado pentecostal que é muito bonito, que quando a gente está em plena aflição, aprendemos desde criança, pastor, que quando a luta está grande, a gente vai orar de madrugada, porque a fila é pequena. Só que a fila não é nada de pequena. É porque o problema é que a gente não ora, às vezes pensa que ninguém está orando. Aí se levanta de madrugada, aparecendo o superanjo e diz: levantei de madrugada, agora eu vou orar. Eu estou só, tá nada. Se Jesus abrir sua visão, você vai ver milhares de pessoas orando de madrugada aos pés de Jesus. Só que a gente fala isso, né? É bonito, mas dá aquela sensação de que você é único. É boa a sensação, vai nessa. Amém, ora. É o único na sua casa talvez, né? Amém, é boa a sensação. Poxa vida, eu vou orar aqui agora. De repente você pede uma palavra revelada, lembra? Aquela palavra revelada que a gente, né? Você abre a Bíblia com os olhos fechados. Haja vista que a Bíblia tem 66 livros, onde você abrir, Deus vai falar com você, não tem erro. Mas vamos lá, a palavra revelada, abriu a Bíblia, cai aonde? Salmo maravilhoso, Salmo 30, verso 5, que diz: porque o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Só que amanheceu e nada está bom. Nada ficou bom. Está indo de mal a pior. Aí você espera a próxima madrugada para orar de novo. E você não está vindo a hora de chegar na madrugada. Passa a meia-noite. Quando passou a meia-noite, você pronto, já posso cobrar. Jesus, eu te pedi uma palavra orando de madrugada. E foi tão profunda a palavra, Salmo 30, verso 5, porque o choro pode até durar uma noite, mas a alegria veio amanhecer. Mas quando amanheceu, Jesus, ficou tudo pior. O que está acontecendo? Aí o Senhor fala para você: você leu errado. O texto é profundo, você entendeu errado. O texto não diz que o choro vai durar uma noite. Ele diz que o choro pode até durar uma noite. Há um numeral aí. Pode até durar uma noite, 2 noites, 3 noites, 4 noites. Mas o mesmo texto tem uma parte muito profética que diz: em qualquer amanhecer desses, a alegria vai bater na tua porta. E esta alegria não precisa de ser Sedex, não precisa de correio, porque a alegria de Deus vem com o endereço certo para a sua vida. Isso é profético. Receba isso nesta noite. Se a gente fosse traduzir o texto para agora de noite, agora mesmo, Jesus estaria dizendo assim para Jairo: Jairo, eu curei essa mulher. Você viu? Vi. E eu sei, Jairo, que você, para chegar até aqui, você teve que ter fé. Sabe por que eu curei essa mulher, Jairo? Porque eu queria alimentar a sua fé. Eu estou falando para você que eu faço.
e que o próximo feito vai ser na sua casa. Ah, meu Deus, eu vou repetir isso agora. A próxima parada que Jesus fizer, tem gente que pegou, vai ser na sua casa, na sua família, na sua igreja, nos seus parentes, na extensão familiar. Não importa se eles estão fora de Goiás, fora do Brasil, a mão que trabalha aqui também trabalha lá. Quem crê, levanta a mão para adorar. Jairo, a próxima parada é na sua casa. Mas Jairo orou primeiro e a mulher recebeu primeiro. Como é que é isso? Não tem fila na madrugada? Não, não tem assim bem uma fila, sabe? A gente fala, mas não tem bem uma fila, porque não tem senha. E também não é quem chega primeiro. A questão é que Jairo orou primeiro, mas quem foi atendida primeiro foi a mulher. Por quê? Porque nem sempre quando você orar, Jesus vai chegar. Mas Ele vai chegar quando você mais precisar. Jairo, eu vou contigo, Jairo. Eu vou entrar na sua casa. Ela morreu para vocês. Para mim ela está dormindo. O que Deus está dizendo para você é que Ele está acima do tempo. É isso que Ele está dizendo. Se o tempo é teu inimigo, ele está acima do tempo. Então, para a gente há atrasos, para Jesus não tem atrasos. Ele para na hora certa. Foi Ele que criou o tempo, essa é a verdade. Gênesis capítulo 1, verso 1. Deus criou os céus e a terra. Classe teológica, Deus criou o que é primeiro? Nem céu nem terra. Deus criou o tempo, o espaço, o finito e infinito. Quando Ele cria o tempo, Ele encaixa os céus e encaixa a terra. Ele está acima de tudo. Morreu para nós, para Ele ainda há esperança. Aleluia. Esta quinta é nossa. Este culto é para Deus. A vitória vai ser nossa, porque Ele é poderoso. Chega na casa de Jairo e tem dois grupos. Quantos grupos? Não ouvi quantos? Dois grupos que estão chorando. Os que choram de verdade e os que choram de mentira. Os que choram de mentira choram porque não conhecem o defunto. Os que choram de mentira choram porque não sabem quem é a família direito. Segundo a lei da época, eles eram pagos para chorar. Isso não é mensagem de pregador, isso é pesquisa histórica, né? Não faz parte da autoria de pregador. Isso está em livros históricos. Estão chorando porque foram pagos para chorar, pastor Edmilson. Se a gente chegasse, hoje em dia era assim, está chorando por quê? Eu estou chorando porque eu fui pago. Conhece o defunto? Não, mas está chorando todo. Fui pago, eu fui contratado para chorar neste culto fúnebre. Essa é a verdade. E aí Jesus chega e diz: cadê a menina? Ela está morta. Não, ela está dormindo. O grupo que chora falsamente começa a rir. A Bíblia diz: e riam-se dele. A palavra aí grega é zombar de Jesus. Como quem diz: quem é esse homem? Quem é esse homem? Jesus. Diga para ele que ele está atrasado e ele não conhece as circunstâncias da menina. Ela já morreu. Diz lá para ele. Ele diz: vocês estão rindo de quê também? Não, nós estamos rindo porque o senhor está falando que ela não está dormindo. Ela não está dormindo, está morta. O senhor é um desavisado, é um atrasado aqui no negócio. Não, para vocês ela está morta, mas para mim ela dorme. E eu vou conversar com ela. Poxa, Jesus conversa com pessoa que morre, porque Ele é Deus da vida. Se Ele conversou com o mar e com o vento, não conversa com quem morreu? É ou não é? Quem não pode conversar com o mar sou eu. Ah, imaginou eu chegar aqui e conversar com as paredes? Você vai, pastor, a gente está doido. Jesus conversa. Lembra? Mar, vento, se aquieta, se acalma. Eu estava dormindo e você estava fazendo do barco dos meus discípulos um tormento. Mas agora que eu levantei, vocês vão dormir. Aí, da mesma forma, ele chega e conversa com a menina no leito de morte. E diz: menina, eu te digo, levanta-te. Você já prestou atenção no pronome? Primeira pessoa do singular, básico. Mas há uma profundidade nisso. Menina, eu te digo. Entendeu? Não são eles que estão falando, agora sou eu.
Eles disseram que a sua vida acabou aí, e eu cheguei para dizer que a sua vida continua. Eles comparam o caixão com suas medidas, colocaram um ponto final na sua vida, mas eu vou colocar uma vírgula, porque todo mundo sabe que ponto final é o fim de um texto, de uma história, de um parágrafo. Mas a vírgula de Deus para a nossa vida nessa noite é: a tua história vai continuar. Hoje Deus coloca vírgula na história de pessoas que estão aqui, que estão assistindo ao vivo, que estão nesse estado. Eu creio, pastor Eliseu, que ainda nessa noite Deus visita leitos e está colocando vírgulas. Pessoas se levantarão. Eu sei, pastor, eu sei que vidas foram ceifadas, mas o justo morreu porque Deus permitiu, pastor Edmilson. Mas o que fica, fica também para a glória de Deus. Fica por causa de um milagre. Eu creio que nessa noite tem milagre. Quem crê, levanta essa mão santa para adorar, porque Deus está colocando vírgula na sua história, dizendo: vai continuar. Te levanta, como diz o louvor, te levanta, vai continuar, vai sim, porque a última palavra é de Deus. Eu te digo, menina, eu te digo, eu, Senhor. Todo mundo já falou aqui. Acabou, morreu, acaba com a visita, ou a visita tinha que ter sido cancelada lá no caminho, mas eu cheguei para te levantar. Levanta, menina. Pastor, não tem nenhuma menina que agora no leito, talvez a mensagem não coincide. Tudo bem, eu sei, mas deve ter algo caído nesses dias diante da gente, e a gente colocando tanta força para levantar. É porque tem coisas que só Jesus faz. Por isso está assim tão difícil, entendeu? Está tão difícil porque tem coisas que só Ele faz. Quando passar da insuficiência religiosa, da incapacidade científica, quando o dinheiro acabar, Ele chega e diz: levanta. Ele chega e diz: olha, vai ter vida. A morte vai embora porque a vida chegou. O mal é dissipado porque Jesus chegou. E Ele está entrando na casa de pessoas dessa noite. Ele está visitando hoje UTIs, hospitais, manicômios. Ele está visitando hoje. Jesus está visitando, aleluia, porque Ele é Deus de perto e é Deus de longe. Ele é Deus de ontem, de hoje e para sempre. Você vai sair daqui nessa noite com a sua vitória. Nós vamos triunfar sobre as guerras da nossa vida. Essa noite foi marcada por Deus em nossa vida, assim como todas as quintas-feiras neste lugar, para que Deus pegue em nossa mão e diga: levanta, caminha, a vírgula é minha, levanta a cabeça e olha esse milagre. Por gentileza, fique de pé. Lavar sob de que me nasce. Eu quero ministrar uma oração na vida de vocês. Quem recebe? Ah, tá. Quem não recebe, né? Ou pergunta que eu fiz. Não, porque tem pessoa que gosta da oração, mas não gosta de orar, né? Eu quero orar pela sua vida agora. E eu estou profetizando, juntamente com os pastores que estão neste altar, milagres de Deus na sua família. Quem crê nisso? Quem crê? Nós vamos ter surpresas telefônicas. Vão ligar para a gente e vão dizer: olha, levantou, foi milagre de Deus. Esse testemunho, pastor, foi injeção na minha vida nessa noite. Eu estou mais crente. Oh glória, meu corpo arrepiava, porque Deus ainda cura. Deus ainda cura. Eu estou apontando para a senhora, amém? Coloque a sua mão no seu aparelho digestivo, mais embaixo, isso aí. Há um pico emocional em ti. Só que o Senhor diz que não vai depender de medicamentos para dormir. E o Senhor me diz que tocando nessa região do seu corpo está repreendendo feridas nas paredes intestinais. Este refluxo e essa gastrite vai desaparecer. Labau, Teui, Kelesau e Ebinaui. Nessa noite Deus visita a sua saúde.
Mas não é só a sua vida que Deus visita. Eu vejo uma foto, leva, so heavy, e Deus visita alguém também que tu veio buscar nessa noite. Deus está neste lugar para restaurar. Quem crê, levanta a mão para adorar, porque nesse louvor, através desse louvor e do nome de Jesus, Jesus vai curar. Quem crê, louva a Deus. Dei tantas voltas e não, os muros não vieram. Eu vou orar pela sua vida agora, cante, exalte o nome de Jesus. Meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espera a mudança chegar. Nesse louvor, nós ministramos cura agora, porta que se abre, corrente que se quebra. Meu Pai, nós estamos nesse santo altar dessa igreja para ministrar a vida, Senhor, dessas pessoas que estão aqui na nave da igreja. Há uma equipe aqui preparada por Ti, que jejuaram, Senhor, que hoje passará, e essas mãos do céu irão tudo se cumprirá. Te louvarei mais uma vez. Adora através desse louvor. Receba a cura nessa noite. Jesus, teu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra vez. Aleluia! A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descansa em tuas mãos. Minha confiança é: meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descansa em tuas mãos. Minha confiança é: meu Deus jamais falhou. Oh meu Deus, nós ministramos cura agora nessa igreja. Quem crê? É hora de estar nos pés de Jesus. É hora de descer dos altos. Aleluia. Jesus te convida agora, vem lá pra perto. Vem mais pra perto de mim agora. Vem, vem, vem. Vem lá pra perto de mim. É a voz de Deus que te chama. Quem crê? Leva a mão pra adorar. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Oh meu Deus, eu creio, Senhor, eu creio. Levante suas mãos lá no alto, a palma da mão aberta, em posição de receber. Jesus parou aqui nessa noite e não vai te deixar
viver teus paradoxos emocionais. Você não vai ficar em cima do muro sentindo alegria e tristeza. Você vai sentir felicidade e alegria. Aleluia. O Espírito de Deus está nesse lugar, como sempre esteve. Oh, glória. E Ele vai dar saúde a pessoas. Ele vai empregar pessoas, porque o Espírito também trabalha para empregar pessoas. Eu creio nisso. Quem crê nisso? Quem crê? Eu ainda acredito em profecias e revelações, e o altar dessa igreja também acredita. Essa é a diferença dos demais altares. Ainda acreditamos na voz de Deus. É, irmão, a garganta é minha, mas a voz é de Deus. Coloca a mão no coração, coloca a mão no coração. Ó Senhor, repreende essa enfermidade agora. Ó Deus, agora Jesus, toca onde for preciso ser tocado. Visita onde for preciso. Vamos terminar essa oração assim de forma bem forte. Cadê seu cartãozinho da campanha? O seu cartão da campanha, cadê? Pega ele aí. É um ato profético isso, tá? Pega o cartão da campanha, quem tem um cartão. Isso. Nós estamos triunfando aqui agora sobre as adversidades da vida. Quem crê nisso? Quem crê? Nós estamos triunfando agora. Pega teu cartão da campanha. 30 segundos eu oro pela sua vida e você ora comigo agora. Em nome de Jesus. Ao som dos instrumentos e da canção, nesta oração agora, Senhor, nós levantamos esse cartão. Ele representa, meu Deus, a nossa oração neste lugar. Hoje é o terceiro dia desta campanha, triunfando sobre, meu Deus, as adversidades, as guerras, as barreiras da vida. E aonde estiver essa mão levantada agora, eu estou profetizando agora o desenrolar de uma grande vitória, Senhor. Quem crê em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Se não tem fé, peça a Deus. Jesus injeta fé na sua vida agora. Deus, em nome de Jesus, Pai, agora, Senhor, agora, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe. Continue nessa fé. Jesus trouxe você aqui para dizer que você precisa de uma coisa. Quantas coisas? Quantas? Você precisa continuar acreditando em Deus. Amém. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. As palmas louvam ao Senhor Jesus. Filho do Márcio, que está fazendo aniversário hoje. Cadê o garotão, rapaz? Vem aqui, nós estamos orando por você. Estaremos a um pedido aqui de oração. Pastor Francisco Anes, pastora Rosinha Rodrigues, venham aqui à frente para nós estarmos ministrando uma palavra de oração. Mateus, cadê o Mateus? Está assim. Mateus está chegando aí. Mateus está completando quantos anos hoje? 15 anos. Olha que coincidência, né? O Mateus está fazendo 15 anos e o pastor Francisco com a pastora Rosinha, 15 anos e casados. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tá? A cantina está liberada, tá? O pessoal está aguardando vocês lá na cantina. Você pode lanchar ou financiar o lanche de alguém, viu, Humberto Pena? E faça isso, né? Lá na cantina tem lanche gostoso. E que Deus abençoe. Está na direção da pastora Ederlaine, missionária Ederlaine, né? Minha esposa. E prestigia lá, ok? Programação que segue no final de semana, os trabalhos da igreja com os adocas, adolescentes. Bispo Ides vai estar ministrando a lição da escola dominical domingo pela manhã. Venha ouvir o nosso bispo. À tarde, reunião de obreiros. Quem é obreiro? Muitos obreiros aqui, não é? Diáconos, diaconisas, enfim, né? Auxiliares à obra do Senhor, pastores auxiliares, enfim. Você que é obreiro, venha 2 da tarde para a reunião de obreiros. E à noite, culto de adoração ao Senhor Jesus.
Lindaura Kaiser, vamos continuar orando por ela. Sofreu um acidente no trabalho, foi para o hospital, mas nós cremos que Deus já colocou a mão, não é verdade? Vamos estar orando. Pastor Edmilson, faça essa oração para o pastor Francisco, pastora Rosinha, para o Mateus. Ei, Deus, hein? Te vi pequenininho, rapaz. Agora está desse tamanho, hein? Aleluia. Já estou revelando a minha idade aqui. Deus abençoe. Oremos, estenda suas mãos aqui para o altar. Vamos estar orando por essas vidas, também colocando todos que precisam de uma bênção do Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome para sempre. Nós estamos aqui na tua presença para te louvar, te glorificar pela vida do filho do Márcio, que completa 15 anos, pelo casal, pastor Francisco, 15 anos de casado, por todas essas pessoas que estão aqui à frente, por uma bênção de Deus na vida deles. Queremos também, Senhor, derramar em nome de Jesus sobre aqueles que estiveram aqui presentes no culto, uma bênção especial. Aqueles que acompanharam pelas redes sociais, que o Senhor possa abençoar grandemente e derramar sobre eles uma bênção especial. Essa é a nossa oração, ó Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Levante a sua mão assim bem alto e diga: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que você tenha uma noite na paz, na presença do Senhor. E amanhã bem cedo a bondade do Senhor bate na sua porta. Está terminado em nome do Senhor Jesus. Te convida hoje, vem viver o amor de Cristo hoje, vem. Você é especial aos olhos do Senhor. Vem, nossa igreja te espera.